Fala, meu povo, mais um Bate-Pops. Convidado especial, foi um dos nossos primeiros convidados. E eu acho importante a gente falar que foi um dos episódios do Bate-Pops mais visto no orgânico. Quando a gente fala orgânico, é porque realmente esse bate-papo aqui a gente está divulgando nas nossas redes sociais, tanto no meu Instagram, Paulo Sadar, no Instagram do pai, no apresentador Paulo Oliveira. E ele teve mais de 1.500 views, sem a gente impulsionar na plataforma. Por interesse pelo assunto mesmo, né, pai? É um assunto que. É um assunto que quem não gosta quer saber, quem acredita quer aprimorar, e tem gente que tem curiosidade e quer saber também. Todo mundo quer saber. Isso. Quem é o nosso convidado? Seu Paulo de Oliveira. Professor Agomar Peixoto, ele que é físico, foi professor da Universidade Federal do Ceará durante muitos anos. E eu queria perguntar ao professor, que eu nunca perguntei, a gente já se conhece há mais de 30, 40 anos. Um bocado de tempo. Um bocado de tempo. Me deu muita audiência quando eu fazia o programa Paulo Oliveira na TV. Rádio também. Rádio também era estrondo, né? Até hoje, Ainda né, hoje pai? está sendo, né? Nós começamos em TV, foi na TV Diário. uma manchete. Manchete. Ah, Foi na Manchete. manchete, foi? Foi na manchete. Guto Benevides era o superintendente na época, É, não era? né? Éramos eu, Belmino, né? Bel- Era gente boa. E eu nunca perguntei ao professor, como é que o senhor sentiu o toque para cair dentro do espiritismo? É espiritismo ou espiritualismo? Pode chamar espiritismo. Espiritismo é o mais fácil, É, né? espiritualidade. Tudo é, Uhum. tudo é o mesmo modo. O senhor vem de criança, o senhor via almas, via visagens, como é que Não, chama? eu nunca participei quando criança de fenômenos estranhos. É, o senhor foi criado como um ateu, não foi, professor? Não, eu fui criado Como com católico, né? cristão, católico, né? Que eu Uhum. morava em frente a uma igreja, né? Ia à missa. Uhum. E eu, inclusive, um dos meus sonhos era ser coroinha, olha. Tá certo? Eu fui coroinha. Tu Entendeu? foi, pai? Era, porque naquele tempo Cruzadinho, né? A avó, É, a avó, faixa a avó, amarela, a né? avó É. minha avó muito religiosa, né, pai? Mamãe era religiosa mas demais. aquilo era normal nas famílias, né? É. Rapaz, a família ter um padre era a coisa mais importante. Né? Era um E- luxo, não era da gente? Não, do pai não deu nem um participado. Não. Aí o que aconteceu? Eu fui expulso do seminário. Aí, Não, vou contar não. não, aí o que aconteceu? Ah, Aí a gente vai crescendo e a gente começa a andar pelo mundo, você tem que começar a estudar, começar a sair de faculdade. casa, etc. uhum. E eu me esqueci, deixei de lado a parte religiosa que eu tinha e fui seguir o cidadão do mundo, né? Normal, Procura sobreviver, não era, É. professor? justo. E as influências da época Hum. eram políticas e ateístas, né? E eu encapei, logicamente, isso, né? Por uma questão de viver no meio. E depois eu me casei e aí foi que eu me afastei dessas coisas e fiquei mais ligado na família, para sustentar a família. Uhum. Filiação grande, tinha que trabalhar, né? Claro. Eu trabalhava no canto, trabalhava no outro, mulher também. Pronto, foi seguindo a vida. E, em dado momento da minha vida, do meu trajeto, eu vi uma reportagem na televisão, muito rápida, sobre uma senhora que tocava fogo na casa. Né? Entendendo? Bem, não era que ela tocasse fogo, era através da mente dela, ela provocava fenômenos. Porque a gente vê muito esse filme, né, Vem professor? filme. Né? Poltergeist. Poltergeist. E eu fui verificar isso em loco, né? Hum. Aí eu comecei a fazer pesquisa. O senhor tinha quantos anos nessa época ainda, professor? 40 E e... já foi bem pra cá, né? 45, 7 anos por aí. Quando eu tinha, tá? Aham. Já tô com 74, né? Sim. Aí, O que quer dizer Poltergeist, Adão? Tu sabe inglês? Poltergeist não é, espírito brincalhão. é Não, espírito. Esse vem- traduzindo. Poltergeist não Não, traduz isso o vem do nome, alemão. não. É do Espírito alemão. brincalhão. Vem do alemão, É. né? Uhum. Isso vem do século 1800 e Mas pouco. os filmes, eles qualificam Poltergeist como uma entidade ligada ao demônio, né? Mas porque demônio vende, né? Satanás vende, né? O mal vende, o mal. O mal vende. Vende Né? mais que o bem. Você vê que a televisão hoje,
é focada, né, nas coisas ruins, né? Assiste novela, o tempo todo, só de exclamação. E policial, Maria, quando o cara vai meter a faca, não, meu filho, bote a faca mais, que ele não tá gostando, não. Ficou Pepino. desse tipo. E então, aí eu fui ver e vi realmente que o fenômeno existia. Tá certo? Foi até os amigos meus foram comigo, e ficaram com medo, esse negócio de macumba, aquelas coisas, né? E eu fiquei na minha, né? E, inclusive, eu trouxe até uns apetrechos, né? Coisa queimada. Eu acho que ainda tem lá em casa guardado isso como pesquisa, né? Mas aquilo me alertou, abriu uma luzinha no cérebro de que existia algo diferente da coisa terrena, que aquilo não era terreno. Mas eu não, no momento eu não procurei explicação, mas acendeu uma luzinha. Continuei minha vida. Aí eu fiz amizade com o casal e passei a acompanhar essa senhora em termos de pesquisa, tá certo? E cheguei a ver o fenômeno pessoalmente. Filmei o fenômeno pessoalmente. As coisas tocando fogo? Tocando fogo, ela aqui, e o espírito seguindo, quer dizer, eu... Aí aquilo me entusiasmou bastante, né? Mas eu ainda não tinha levado para o lado religioso, né? Agora tem que chamar a atenção que não era ela que tocava fogo, era o espírito. O obsessor. O obsessor, né? Ele enviava energia do espaço dele, entrava nela e depois ela jogava essa energia. Mas a pessoa que aquilo que a gente vê em filme, Poltergeist, não é. Aquilo é realidade mesmo. No filme é ficção, lógico. Não, no filme eles exageram, né? Muita coisa. Alopram. Né? Que é para poder vender, né? Porque o filme precisa né? De clima, né? Mas ao vivo mesmo, eu vi, eu tenho filmado, filmei, acompanhando o espírito, tudo. Não tinha medo, não, professor? Não, nunca tive medo, não. Ai, essa mulher, professor, como foi? Como era o meu? Eu tô curiosíssimo. Não, ela, quando ela sentia, ela entrava em transe, né? Ela saía do ar? Ela saia do ar. Mas ela ficava assim, eu sabia que o espírito estava de lado dela, estava trabalhando. Aí, como o fenômeno principal que ela levitava, ela fazia as cores levitar, eu via ovo levitando, ela saía do fogão chão. voando, fogão com panela. Ela saía do chão? Não. Um óxido desse, por exemplo, levitando, por exemplo. Eu vi ovo levitando, né? Tudo da influência da mente dela, porque não tinha ninguém, só tinha ela, né? E quando ela saía, quando eu sentia que ela ia, eu se lá vai fazer fogo. Aí eu seguia ela, né? E dado momento acontecia o fenômeno, certo? Esse fenômeno existe assim um erro de pensamento nos espíritos de que esse fenômeno poltergeist, parte dele, é espírito maligno, ruim. Não é. Isso é espíritos que passaram por lá de lá, mas não estão bem. Né? Não acharam o caminho da luz. Aí eles, de alguma maneira, eles tentam retornar para a Terra. Mas não pode retornar porque não tem mais carne. Não tem mais o corpo. Aí por isso que eles adotam um médium para poder o quê? Vir até aqui. Né? Quer dizer... Professor, isso aqui é um casulo? É um casulo. Nós somos isso aqui, o couro. Casulo. Eu sou um casulo. O senhor é um casulo. E nós carregamos esse espírito. Fica encausulado da gente. Quando a gente morre, o corpo fica e o espírito vai. E existe mesmo? Existe fotografia, existe filmagem, tudo isso documentado. E eu vou trazer a documentação aqui, inclusive isso aqui é uma das minas de ouro do meu arquivo. Né? Isso aqui nunca aconteceu no Brasil, aconteceu comigo, mas depois chega lá. Então, o que é isso? É um espírito que está precisando de ajuda. Como ele é muito revoltoso, coisa e tal, ele não sabe pedir ajuda. Aí ele se manifesta para ver se alguém dá atenção a ele. E como ele faz esses fenômenos pesados, aí todo mundo faz se afastar. Aí que o pobre fica aperreado. Tá entendendo? Ele pedindo ajuda. Ajuda, mas ele não sabe pedir. Né? Aí se manifesta dessa maneira. Dessa maneira. Aí o que o senhor fez? Não. Aí um dia ela fez um fogo violento lá na casa dela, certo? E eu estava presente.
E pela primeira vez, né? Eu senti que tinha força, eu tinha algum poderzinho, velho, tá certo? Ela começou a fazer fogo, né? Não, ela fez fogo, né? Violenta e ficou braba, ela fica... Onde era esse fogo, professor? Hã? Tocou Não, fogo em ela quê? olhava assim, aí se tinha uma caixa de cerveja, vamos supor, o plástico pegava fogo, o vidro papocava. A cama tava aqui, ela olhava, a cama explodia. Ele faz assim um fogo. É espontâneo. Faz desse jeito. Aí começa o fogo. Labareda. Labareda. Sobe a labareda. Só uma labareda. Faz, puf. Aqui, essa garrafa aqui. Subia fogo aqui. Aqui esse plástico. Esse computador aqui. Aí começa a correr fogo. Quer dizer, O senhor presenciando isso? presenciei, filmei essas coisas. Aí ela teve um trânsito muito violento. Aí eu acalmei ela, né? Foi preciso. Fui até meio violento, né? Porque isso, na época eu não sabia. Então, Mas é exorcismo isso? Foi não. mais ou menos, é um exorcismo que eu fazia sem saber. É porque aí foi quando começou a vir as coisas. Faça isso, faça aquilo. As coisas que você fala, o quê? Uma mensagem? Era a voz. Faça isso. Na faça, sua cabeça, sua voz? faça isso, faça aquilo. Né? E eu fazia. As vozes te indicando. É uma voz, né? Entendeu? Aí eu mandei ela sentar, tocar. Aí fui conversar com ela. Inclusive, até fotografei, tem um espírito, coisa parecida. Aí eu perguntei a ela para o espírito, aí eu já comecei a entender. Ela era só aparelho, né? Eu já comecei a entender que tinha alguém, não aqui, mas que estava no comando, tentando comandar ela. Né? Aí eu perguntei, quem é você? Aí ele disse, eu sou Francisco, eu quero matar ela. Aí ela mesmo falando, né? Aí eu... Mudava a voz? Ela muda a voz. Mudava. Né? Falar como fosse com a voz do espírito. Falando grosso. Grosso. De homem, assim, né? Eu quero o Francisco. Mudou Francisco, eu quero matar ela. Aí eu me apurriei uma vez, rapaz, você não vai fazer nada. Você não tem força. Isso eu estou fazendo automático. Porque quem manda aqui sou eu. Porque eu estou na carne. Você é espírito, então você já foi. Tá entendendo? Então você aqui não tem mais força. Você quer que eu prove que você não tem mais força? Faça fogo agora. Seu FP. Você disse o nome Disse. dele? Fela da puta. Foi. Faça fogo agora. Aí o cara. Não sei o quê. Amarelou. Amarelou. Amarelou o espírito. Aí eu senti que eu tinha força para controlar o fenômeno. Aí, com pouco tempo, eu organizei ela, né? Ela cessou o fenômeno, acabou tudo. É em torno de 2 meses que ocorre essa influência energética. Só que na época, eu ainda não tinha um conhecimento espírita de como ajudar o espírito. Né? Eu entrei e fui na porrada para tirar de lá. Eu queria que ele saísse de lá para não perturbar mais aquela pessoa. Hoje não, hoje eu já tenho outro conhecimento. Eu vou ajudar o espírito. Mas ninguém nasce sabido, né? Claro. Então pronto. A vida é um aprendizado constante. Aí depois, através, né, do nosso programa que tinha na televisão, eu fui procurado por uma médium, uma senhora que estava precisando de ajuda. Né? Uma médium? Era médico porque, né, quando chegou lá eu constatei uma senhora que está precisando de ajuda, porque ela estava aqui, começava a falar em outras vozes, endoidava. Outro idioma. Endoidava, aí o diabo, né? Aí eu fui lá ajudar essa senhora, né? Caridade, né? Assim eu fui. E a minha ideia é estabilizar o fenômeno. Aí consegui estabilizar, mais ou menos, né? Tranquilo, aí ela ficou normal. Mas eu vi que ela tinha mediunidade. O que é que eu fiz? Tirei aqueles espíritos, né? Os obsessores. Obsessores, né? E chamei Dr. Fritz e Chico para assessorar ela. O Chico é o Chico Xavier. Dr. Fritz? Sim, Dr. Fritz. Médico alemão?
Bom, mas é porque eu sempre tive simpatia por Fritz e por Chico Xavier. Eu vi uma entrevista de um médium, no Jô Soares, entrevistando o Dr. Fritz. Mas Era encarnado, né? mas o meu doutor Fritz era ligado ao Arigó, que é o mesmo, O Zé Arigó. tá certo? Aham. Mas aí eu consegui colocar o Chico nela. Chico Xavier. Primeira vez. O Chico veio. Mas o Chico só vai voltar, eu vi aquele Geraldo Melo, né, que acompanhou ele, só vai voltar no século XXII? Que conversa. Eu vou provar Daqui a que. 1000 anos. Rapaz, o espírito Chico tá num canto tão bom. Mas de vez em quando, se tem um cara que acessa o Chico, olha aqui que sou eu. Tá certo? É móvel? Tá entendendo? Você me dá um médio, eu boto o Chico. E vai conversar com você. Aí, no caso dessa senhora, então, Foi. Aí eu. chamou o Dr. Fritz. Foi. Aí o Fritz veio, mas não quis muita conversa. Aí eu chamei o Chico Xavier. Pedi pro Chico. Mas eu pedi, não foi pro Chico aparecer, foi para ajudar ela. Né? Porque para ajudar uma pessoa assim, que está com uma obsessão espiritual, só quem. Eu não tenho força. É o espírito que vem da luz e vai socorrer o espírito que está problemático. Eu pedi o Chico para ajudar ela. O Chico veio, tá certo? Aí eu tomei um susto, porque eu não esperava. E a mudança dela, né, se mostrando como o Chico. Aí eu tomei um susto, né? Aí, Eu pensava que ele vinha só do ar, coitado, mas não. Mas o Chico começou a falar comigo. a Aí voz dele, com aquela voz dele, voz, até tudo aí eu vi. Mas agora como é que chama, professor? Psicofonia? Como é que Hã? tem o nome, né? psicofonia. Psicofonia. Aí eu. Ih, rapaz. Ele falando contigo? Falando comigo lá, Dizendo o quê? através professor? do médico. Não, nós conversamos a conversar besteira. Né? O Chico gostava muito de artista. Aí ele começou a falar de uma mensagem para o Gugu, dado pelo avô dele. Hum. Eu também não liguei muito, né? Hum. Apenas eu queria aproveitar a presença do Chico, né? Aquela Uhum. energia, né? Uhum. Bom, aí eu trabalhei muito essa senhora, né? Fiz muita pesquisa com ela, tivemos grandes trabalhos, né? De pesquisa, né? Uhum. E logo depois surgiu outra senhora que me pediu ajuda. A coisa foi se espalhando, professor? Aí essa senhora também era obsediada. E estava atrapalhando a vida dela. Engraçado, todas essas pessoas são pobres e humildes, né? Sem nada, né? E aí eu fui lá socorrer essa senhora. Aí, só que ela, porque a maneira como o médium apresenta depende da sua personalidade. A Cecília tem uma personalidade muito forte, não é doce. Já a outra médium era doce. Então, ela não tinha aqueles transes violentos. A irritabilidade que a outra tinha. Era um trânsito mais calmo, né? Aí eu acalmei ela, vi que ela tinha uma grande mediunidade. Aí vou testar, eu vou chamar o Chico. O Chico, quer ser rento, tá vai dessa senhora conversar comigo. Aí, quando eu o Chico. Só que esse era o Chico 100%. Voz, tudo, a boca chega, girava, tinha a lágrimazinha que o Chico tinha problema de vista. Aí eu endoidei, né? Agora pronto, agora torou dentro, né? Agora escondi o outro, né? E agora, José? E agora, né? Aí eu disse, não, eu tô feito agora. Porque ninguém tinha acesso ao Chico. Ele não dava. E como é que um pé rapado como eu aqui do Ceará, um pobre desconhecido, tem acesso ao Chico? Através de médios, de vir falar comigo. Brincando. O Chico desencarnado, né? Desencarnado. Brincando. Eu converso com o Chico, hora brincadeira, hora Sério. coisas, né, mais sérias, né? Então aquilo foi uma parte da minha vida importantíssima, né? Pronto, aí eu tive que mudar do meu lado ateu para um lado totalmente espírita. Embora a minha mudança não começou nem com essas senhoras, tinha começado antes.
com os fenômenos em Baturité, a aparição de Nossa Senhora, Do Hernani. o Hernani. Aham, É. eu lembro daquele Rapaz, evento lá, né? É. E reunia, chegou a reunir pronto, eu tive lá, filmei tudo, milhares de né? pessoas, Tudo. né? E começou a aparecer. Aquele é um fenômeno espiritual ou é um fenômeno extraterrestre? Rapaz, tinha uma parte santa religiosa e tinha uma parte de ET. Extraterrestre. Baturité. Parte do fenômeno era provocado pelos ETs. Né? Ou quase todo o fenômeno era dos ETs, utilizando a imagem de Nossa Senhora. Até hoje eu não tenho resposta por que os ETs fizeram aquilo. Né? E toda a aparição de Nossa Senhora é feita pelos ETs, parte dela, mas quase todas. Por que, por que eles fazem isso, eu não sei. Eu vi uma entrevista daquele Alfredo Narras, que disse que era amigo do Chico Xavier, da casa dentro da casa do Chico Xavier. E o Chico dizia muita coisa para ele e pedia para ele não contar nada do que se passava entre os dois, eles conversando, né? Ele disse que deu aula na Federação Espírita Brasileira, lá em São Paulo. Um aluno perguntou o que era a estrela de, né? Davi. Não, Não, Davi, na Estrela de Belém. a estrela de Belém. O Alfredo dava contando. E ele anotava as perguntas dos alunos lá na federação, para depois perguntar ao Chico. Ele era da cozinha da casa do Chico. Ele diz, Alfredo Narras. É um homem já de idade, mas acho que é a nossa idade mais ou menos, professor. 70 anos para cima. Pelo menos o aspecto. Ele é muito suave, muito tranquilo. Esse pessoal que trabalha com o espiritismo, um pessoal suave, né? E ele disse que o Chico, eu vou lhe contar o que era a estrela de Belém, mas não conte para ninguém. Só que ele disse que quando chegar aí, está virando anotado. Ele disse que tem uma gaveta cheia só de coisas assim. O que o Chico disse para ele? A estrela de Belém é uma nave espacial que trouxe Jesus já pronto e colocou no colo de Maria, que a gravidez dela era uma gravidez fictícia. Maria, filha de Ana e Joaquim, a mãe de Jesus terrestre, a mãe terrestre de Jesus, ela era 50% híbrida. Metade extraterrestre, metade humana. Como Jesus também era. Esse é o pedaço Chico Xavier, se você puder chamá-lo e perguntar se isso é verdade, ele diz, inclusive, ele diz, acredite se quiser. Você não tem obrigação de acreditar no que eu estou dizendo, foi o Chico que passou para mim. Que a própria Maria, que era filha de Joaquim e Ana, que eram velhos, idosos, não podiam ter filhos, foram anunciados pelo anjo que iriam ter uma filha chamada Maria, que iria dar à luz ao menino chamado Jesus. Por isso que ela é chamada de Virgem Maria, porque ela não foi desvirginada. Nem quando engravidou, nem quando teve. Ela disse que 3 astronautas chamados os Reis Magos, ele contando. Então ontem eu assisti ele contando isso. Vieram, trouxeram o menino Jesus, colocaram, quando a parteira chegou, o menino já tinha nascido. Bom, começa logo aí dúvidas. Não vou dizer que é para me mentir, que eu estou no programa espírita, eu não posso ser forte. Rígido demais. Quando eu vim para cá, o Chico disse: muita calma, muita serenidade. Falou com o senhor agora quando a gente viu. Hoje vim, ele veio. Aí, primeiro, existem dúvidas. Primeira dúvida, que todo mundo era amigo de Chico. Chico, né, tinha os amigos. A idade dele indica que ele não era lá da panela do Chico. Porque todos os amigos do Chico já faleceram. Quase todos. Os da cozinha da casa dele. É uma dúvida. Chico, Eu acho até realmente que o senhor tem razão. Eu achei ele meio novo para estar contando que era da cozinha da casa do Chico. né? Outra dúvida. Uhum. Que a estrela de Belém, Chico ia dizer que era um disco voador. Chico nunca se interessou por isso. Chico só se interessava em fazer caridade, né? Ajudar os outros na psicografia para, como é que a gente chama? Consolar, né? Consolar as pessoas, pais aflitos, né? pessoas aflitas. Tá entendendo? Uhum. Chico não tá ligado nessas coisas. Extraterrestre. Não, isso é tudo, vamos dizer assim, Utopia, fantasia.
Mas eu acredito, assim, um pensamento distorcido, né, do Chico. Chico era amor, era Jesus. O Chico falando, pessoalmente, era a coisa mais linda, suavidade. Né? Então, minhas dúvidas sobre essas entrevistas que são dadas hoje, é Chico, é aquilo, etc, etc. Ele me disse isso, me disse aquilo, É. me disse aquele outro. Você entendeu? Não bate com a realidade possível. Acho que não. Pelo Chico que eu conheço, né? E eu vou mostrar por que é que eu, né, conheço bem o Chico. Numa dessas mesas que eu fiz com essa médium, eu ainda muito bravo, né? Aí eu perguntei, o Chiquinho, certo? Como é que tá lá a sua casa? Você como é que tá lá seu filho, as coisas lá? Né? Porque ele diz lá que faz sessão, ele recebe, né? Aí o Chiquinho, não, meu filho, eu passo lá por cima, mas não estou naquela mesa. E realmente, se tivesse lá, eles eram o primeiro a propagar, porque dá ibope. Você vê que Chico não aparece em canto nenhum, mas parece pro Zé de Agobá. E eu vou provar agora. Aí, atenção. Isso aqui é Câmara. do meu arquivo particular, secretíssimo. Entendeu? Sim, voltando. Para poder eu chegar aqui. Tá. Essa segunda médium, eu tive muitos aulas, vamos dizer, de espiritismo, aula assim, de aprendizado sobre os fenômenos com essas médias. A primeira, a A do segunda, Poltergeist. Poltergeist, três mulheres, né? A Tereza, que foi essa médium, todos são minha Você amiga. gosta muito dela, né? É porque nós somos muito amigos. Porque todos esses médios você fica amigo. Você participa da família, dos fenômenos, das tristezas, etc. Então, numa delas, eu pedi pro Chico, né? Sessões que eu fazia, pro Chico me mandar uma prova para mostrar ao povo. E Né? que o senhor realmente tinha contato com ele. Contato. Não, eu não tinha dúvida, mas eu queria mostrar os outros, porque todo o espírita, ele é dono do Chico. Os kardecistas lá de São Paulo, da federação, é dono do Chico. E o Chico não é de ninguém. O Chico é do amor, da paz, né? Entendeu? Um homem que nunca pegou em dinheiro, só pegar o dinheirinho dele para receber da aposento. Entendeu? Mas todo mundo quer se do nome do Chico. Aí o Chico disse para mim, meu filho, tenha calma, vou lhe mandar. Né? Aí eu Aqueles pedi. livros que ele escreveu. Aquele livro, ele Eu já vi fez. uma coisa sobre paciência, né? Que foi um livro editado por ele, pelo Chico. Editado não. O Chico psicografou do Emmanuel. Era o espírito guia, um dos espíritos guia. Era o guia do Chico. Né? Um Emmanuel. deles, né? Ele recebia outros também. Mas o principal era o Emmanuel. O Emmanuel, chama Emmanuel. Emmanuel. Eu chamo Emmanuel mesmo. Bom. Emmanuel era Jesus, né? Aí o que é que ocorre? O Chico disse que ia mandar, mas disse que eu tivesse calma. Que o Chico é assim, ele é muita calma. Tudo dele tem a calma. Vamos chegar lá. E eu, trabalhando com a Tereza, um dia a Tereza foi tirar a carteira de identidade. Né? Naquele tempo não tinha esse horror de gente, a coisa era tudo pequena. Tinha 5, 7 pessoas na fila, não tinha. Era no dedão. Esse conglomerado que tem hoje, né? Aí a Tereza na fila, em dado momento, ela se sentiu leve, como se estivesse legitando. Eu não estou em transe. Ela foi, tirou as digitais, foi, tal, recebeu a carteira, recebia na hora, naquele tempo. Aí vem pra cá. Quando chegou a noite, aí eu fui, e eu ia toda noite reunir com ela, né? Fazer sessões, conversar com o Chico e outras coisas. Aí ela me mostrou a carteira. Professor, a minha filha. Eu olhei essa carteira e me achei tão feia. A minha filha disse, mas parece que tem uma pessoa aí. Né?
na digital, tem um negócio lá, mas não pude identificar. Aí eu fui me dei a carteira para eu ver. Quando eu olho, o Chico tava lá na digital. Como assim? Não entendi. No polegar apareceu o rosto do Chico. Ixi. Aí eu A disse, gente botava aquele, né? Aquele É. polegar pra tirar na carteira de identidade dela. aí eu disse, Tereza, o Chico mandou uma foto dele do além, aquilo que ele tinha prometido. Aí é mesmo, professor, tá aqui. Aí é mesmo. Tá certo? E ele mandou, não só mandou para mim 3 fotos do além, em 3 ocasiões. Bom, aqui é a identidade dela que ela tirou. E aqui o polegar. Vou mostrar. Sobe mais um pouquinho, pai. Sobe mais um pouquinho. Aqui. A identidade Exatamente bem aqui tem no dedão dela, né? é o polegar. Bota aí, pai. Aqui, ó. É o polegar. Aí, Nessa Agora aqui. tá aqui ampliada. essa é a Tereza, É. Maria Tereza Costa. Hoje a bichinha tá doente, cansada. Entendi, pera. Essa é a identidade dela. Então o polegar. O Chico impregnou espiritualmente a foto dele. E aqui o estudo comprovando, certo? Essa é a realidade. E qual era a ideia aqui, professor? Muito simples. Aqui o quê? Não, isso aqui Isso é um é- estudo que nós fizemos em computador, né? Comprovando que realmente ali tinha uma imagem. Mostrei. Meu Deus do céu. E engraçado que isso aqui era a cara de um livro que a gente usava na mesa. Uma foto, tá certo? Até isso era, como é que a gente chama? Aí, por que que Chico fez isso? Muito simples. Se o Zé de Agobá da vida, pobre cearense velho, coitado, fosse aí a Lardino, né? Que Chico tinha mandado uma prova, uma foto dele do além, todo mundo ia me esculhambar. Você é um doido, você tá entendendo? Mentiroso. Por que que ele não é mentira? Porque isso aqui é um documento oficial da polícia. Isso aqui foi até do Ratinho. Eu ainda tenho carteira É, assim. o delegado lá comprovou que isso aqui era autêntico. Eu não estava falsificando. Porque o Ratinho, esse povo é sacrâneo de televisão. Eles me chamaram, eu e a Tereza, que é para esculhambar com a gente lá, ó, eles falsificaram isso aqui para fazer a festa. Aí o Chico foi lá, detonou isso tudo. Bom, isso aqui não tem, Chico não veio para canto nenhum, só veio o Zé de Agobá. Por que que ele colocou aqui? Pelo seguinte, porque aqui comprova que eu não falsifiquei. Tá certo? Alguém fez. E lá no Ratinho, ela fez outra demonstração, o Chico já veio com outra, apareceu já com outra, do outro jeito. No ar. Eu tenho filmado no ar. Certo? Apareceu outro polegar com outra posição. O Ratinho ficou doido. Então, Não fica. por que é que Chico, Aqui é meu amigo, sabia? por que é que o Chico mandou essa prova? Que é para ninguém dizer que isso aqui é o quê? É falso. É uma montagem. É uma montagem. Então isso aqui não tem no Brasil. Só o Chico só aparece para nós aqui. Ele deve aparecer por aí. Mas por quê? Porque ele tem total confiança que o Zé de Agobá não vai trair os preceitos dele de amor, caridade, servir. Entendeu? E ainda tem mais. Não parou disso, não. Atenção, Paulo Soldado. Sabe quem é o Zé de Agobá? Não? Zé de Agobá, é? Bom, O que você tem mais aí? ele mandou pra gente 3 materiais do além comprovados com fotos. Quando a gente fala fotos,
Porque o espírito, ele impregna, o espírito impregna, né, a sua energia do jeito que ele quer. Nem eu que comando, nem você, nem ninguém. Então, na mesa, a gente usava essa revista só para ter a foto dele, que essa foto. Tá entendendo? Ok? Bom, aí ele disse que olhasse a revista, numa dessas sessões, olhasse a revista, a capa. Se você olhar a capa, não tem nada. Tá certo? Tá certo? Só a orelha dele aqui. É, só a orelha. Deixa eu ver Né? essa orelha aqui. Certo? Aí eu vou aumentando. Ele disse, ó, Vai dando um zoom aqui. vou. Ah, atenção. Tá certo? Tá vendo? Aí olha aqui. Quem apareceu? Chico. Vem aqui. É porque tá aqui, ó. Aqui ele, ó. Azulada, mas aqui, ó, de óculos. Tá certo? Olha bem. É porque eu que estou acostumado já. Tá certo? É fácil. Consegue ver? Você que está assistindo aí? Olha aqui o Chico. Presta atenção. Olha aí, Paulo. Olha aí. Aqui, ó, bem ampliado. Os óculos. Dá para ver melhor aqui. Porque essas coisas são sutis. Ele fala sobre o futuro do Brasil? Não, Ele o conversa com o Chico senhor nunca se interessou por política, né? por política. Tá aqui ele. Interessante é que ele não tratava com político, não era, eu não lembro, né? Não, ele recebia políticos, não no sentido de política. Porque o Chico vem das antigas, em que eles respeitavam muito as autoridades. Para ele, uma autoridade Um juiz entrava em Bahia. era Não tinha autoridade. medo, não era nós. Né? Quer dizer, era a pessoa, para ele, era uma pessoa íntegra. Né? Outra, cantor. O Chico adorava cantores. Ele tem foto com o Chitãozinho. Recebia, né? Mas ele recebia. Roberto Carlos. Não no sentido, porque ele gostava das músicas, não gostava, ele achava aquilo importante, música, coisa e tal. Então o Chico era muito infantil, bichinho. O Giba, aquele jogador de... Você viu aí as duas fotos? Eu vi uma entrevista do Giba, ele contando que o sonho dele era conhecer o Chico Xavier. O Giba, aquele jogador do basquete. O Giba conhece o mundo inteiro. Ele esteve na Polônia, na Índia, todo canto do mundo, ele levou lá o trabalho dele. E ele disse que o sonho dele era conhecer o Chico Xavier. E um dia ele foi lá, não era para pedir nada nem coisa nenhuma, não, só queria ver o Chico. Ele disse que ficou lá Na fila. naquela sala de espera, né? E o Chico mandou chamá-lo. O Chico era assim. Tinha aquela fila, aí. Destacava certas pessoas, né? Aí dizia, fulano de tal. Tem uma pessoa que quer falar com você. Aí dizia quem era. Aí realmente era o pai do cara que tinha o pai tinha morrido. Aí o cara tomava um susto. Como é que ele sabe? Se ele nunca tinha visto. Pois é, o Giba disse que tomou foi um susto. Aí ele foi lá, o Chico disse, olha, você tem uma importância muito grande para o mundo como jogador. Vai acontecer isso com você. Tenha sempre paciência, discernimento, que você está falando aí agora, né? Ele contando, rapaz, você fica assim, abestalhado. Eu nunca entendi como é que ele sabia tanto de mim. E realmente tudo que ele previu, que eu ia para a África, tudo que ele previu ali, me contando. Sim, conversando comigo. Aconteceu realmente. Pois é, não, porque um médico como o Chico, de alta capacidade, ele lia a mente das pessoas. Quando ele queria, ele lia. Qual é o mundo que ele vive, professor? Bom, eu acredito, né? A dimensão que ele vive. Conversando. Não, ele nunca fala. Ele sempre demonstra, fala conosco, com os médicos, comigo, né, quando ele trabalha, que ele vive lá, num local que tem outros espíritos, bons espíritos. Os evoluídos? Evoluídos, né? Como ele, né? Como ele. E eles gostam muito de palestra, né? Visitar hospitais, tá entendendo? Ele gosta muito mesmo de conversar. Ele segue a vidinha dele aqui que ele tinha, numa boa.
Essa é a eternidade chamada? Não, para ele tem demonstrado que ele gosta daquilo. Por exemplo, Einstein, ele queria conhecer como é que Deus fazia as coisas, porque Einstein tinha outro pensamento. Era físico assim que nem o senhor. Né? Einstein. Então, por exemplo, já o Chiquinho era uma pessoa simples e humilde. A vida dele era muito pequena. Então, ele se conforta com as coisas pequenas. Tá certo? Tá entendendo? Que é palestrar com os amigos, que é o que ele gostava de fazer aqui. Certo? É sair para ajudar as pessoas. Como ele não vem pessoalmente, ele vai em espírito nos hospitais, né? Professor, aquele médico Paulo César Frutuoso, ele fala muito sobre materialização de espírito. É. O senhor faz isso, não faz? Não. Eu fiz pesquisa na área. Porque a materialização que é? Tem que ter um médium. Né? Aquilo que eu falei, todo fenômeno espírita, né, tem que ter um médium. O médio é que serve de poste. É como a poste da rua. O poste não traz o fio para entrar energia na sua casa? Pois é, o médio é o poste. Tá certo? É claro que ele é uma pessoa especial. Ele é um fazer... portal, então? Pode falar Pronto. assim. Vamos falar disso. O médium é um portal, É um portal espiritual. para os espíritos. Pronto. Para os Muito, espíritos. fala de uma maneira bem legal. E então, o que é que ocorre? Ele conhece Jesus, o Chico? O Chico conhece. Ó, eu tenho lá em casa gravado, eu e essa médium, não, a outra médium, um dia que Chico fez aniversário, e Chico teve contato com Deus, viu a luz dourada. Todo mundo chorou lá, eu e ela. É uma coisa emocionante. Diz, estou em contato com Deus, falando pra gente assim, chorando. O Chico Xavier. Em espírito falando com vocês. Ele disse, estou aqui na presença de Deus. Aí eu, chorando, eu também comecei a chorar. Né? E a média, eu disse, como é Deus? Ele parece uma luz dourada, inconfundível, imensurável, e não arde à vista. Esse é o Fredo Narras, ele diz que conheceu Deus, Javé. Ele chama Deus de Javé. Que era uma cabeçona bem grande, uma cabeça monstruosa. Ele disse assim, acredite se quiser, eu vi Deus. Ele disse, é uma cabeça bem grande, que vem dentro de um cilindro, que baixou da mesa pedindo socorro a eles, os médicos que estavam na mesa lá na Federação Paulista de Espírito. Que mesa pobre essa de energia, viu? Deus. Não, ele disse que Deus precisou da energia desses médios. Depois que ele roubou a energia dos médios, subiu que Jesus vive em briga com o Javé. Rapaz, é umas coisas loucas. Acho que o povo diz o que quer, não? Não, por isso que eu na internet, eu quase não acesso. Não, eu acesso, mas não leio nada. Coisas que eu vejo absurdas. A internet a terra ficou uma terra sem lei agora. Sem lei. Né? Eu não acesso essas informações que eu vejo que são o quê? Mas ele dando entrevista para dois influenciadores. Mas importantíssimos. mas acontece que esses influenciadores, eles não têm cultura. A cultura dele é pequena, é mais de comunicador. Né? Entendeu? Então, eu posso dizer o que. Por exemplo, eu aqui, eu tive contato com o Chico, eu trouxe a prova. Pobre mostra o pau. Tá certo? É diferente. E se eu quiser, eu levo qualquer pessoa lá na Tereza, o Chico fala com a pessoa na mesma hora. Tá entendendo? Aí quando ele disse que estava em contato com Deus. Com Deus. Como era Deus que ele disse? Ele disse que era uma luz muito dourada no céu. Coisa mais linda. O sol é Deus? Não, uma luz dourada. Não, é uma estrela, é um astro, que a gente chama, né? Deus, ele estava vendo, porque quando Deus aparece para as pessoas, eu mesmo já vi Deus. Essa luz dourada. Dentro do Alfredo Narras, não? Não. Essa cabeçona? Não, é uma luz, é energia, é pura. Energia pura. E ele só vem em ocasiões especiais, em que você está muito elevado. Por exemplo, uma vez que eu vi Deus,
né? Essa luz dourada que o Chico, né, falou, eu fui deixar minha neta lá no Iguatemi, nesse tempo faz tempo já. E aquela lateral tinha um portão, né? Que hoje tem um portão que, né, que foi ampliado. Você chega ali, Foi ampliado, onde passa os entra. ônibus, né? Isso. Aí eu parei, a minha neta desceu e eu fiquei com o carro parado, Então você esperando. não entrou no Iguatemi, não. Não, ela só Parou do lado de desceu. fora. Eu disse eu tava do outro lado. Minha neta desceu, foi lá brincar com os colegas. E eu fiquei do carro esperando o sinal abrir. Aí eu vi uma senhora pobre, lourinha, me lembro dela, que você tá na minha mente, tá mais esqueço. Ela de copa, urinada, pedindo esmola. Um saquinho desse, um saquinho. A única riqueza dela é aquele. Né? Aí eu de peça, puxei a carteira, tirei o que tinha, rebolei, porque tinha uns ônibus que vinham. Aí eu disse, ó, não passe, sinal, não passe, que você pode ser atropelado. Aí eu botei, rebolei assim no meu. Aí ela. Né? Aí tinha até uma senhora perturbando, que o sinal abriu, perturbando, e eu não, só sai daqui. Quando eu deixar isso aqui. Eu deixei. Ela sentiu a mensagem que eu dei, que só atravessasse para pegar o dinheiro, né, a ajuda que eu tinha deixado quando passasse os ônibus tudo. Nesse momento, aí veio essa luz dourada na minha cabeça. Um dourado lindo, 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 fabuloso. Aí eu entrei em transe e não sei. Saiu do ar. Saiu do ar. Aí eu sou dirigindo. Cheguei. Aí eu fui direto lá pro Centro Espírita, que eu andava lá, que eu tinha com um primo meu. Não, era um centro particularzinho, pequeno, que eu fazia as orações. Não sei como cheguei lá. Aí eu contei essa história para todo mundo. Não sabe como chegou lá no Centro Espírita. Mas chegou normal, não abarroou, nada. Você foi levado então. Levado. Por uma força divina. divina. E eu vi a luz dourada. Depois o Chico, em comunicação, é que ele falou desse encontro com Deus, que é a luz dourada. Aí por isso que eu digo, foi Deus. Quando é que ele vem para. Ele pode vir para você, em ocasiões de muita elevação. Eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho até vergonha de contar isso. Eu já sei que você vai contar. Eu estava no Icaraí. Ah, não, isso é outra coisa. É uma outra coisa. No dia de sábado, uma ressaca monstruosa. Eu disse, sabe uma coisa? Estávamos lá, eu, minha irmã Regina, a minha mulher Joana, estava lá pelo apartamento. E nós descemos com uma barraca de praia que tinha lá, a Ipacaraí. Barraca Ipacaraí. Você ficava lá. Era nos fundos lá do condomíniozinho, onde eu tinha um apartamento. E eu saía daqui da vez, eu vou tomar um banho para tirar a ressaca. Tomar um banho de mar. Aí entrei mais o Igor, que é filho do meu irmão Luciano, meu sobrinho, Igor. O Luiz estava lá também, meu irmão, que é tenente dos bombeiros. Estava a família quase toda. Eu desço para o mar. Icaraí. Barraca Ipacaraí, está ali o mar. Porra mais linda do mundo. Aí mergulha, sai aqui, mergulha por lá, sai aqui, mergulha por lá. O Igor também me acompanhando e tal. A Regina Marrajana sentada lá da beira da praia. De repente, o mar me levou. Ali tem umas valas, né? É, ali é perigoso isso. As tais valas. Eu caí numa delas e fui esbarrar lá no meio da água. No meio da água. Lá no meio. E eu fazia assim, pra Regina. E a nega pensando, ele tá dando. O Paulo frescando. Eu morrendo afogado. Afogado. Fazia assim, adeus. Acabou. Aí a Regina, minha irmã, dizia pra mim, olha, João do Paulo frescando. Frescando é o cacete. Eu tava pela cabeça ali. Eu tava me afogado, rapaz. E o Igor aqui do meu lado também. Professor, eu vi as ondas de uns 10 metros de altura. Uma ondazinha vinha, eu olhei pro céu. Meu Deus. Chegou a minha hora. O sol
girou na minha meus olhos. Pronto. Girou. Eu estou contando isso pela primeira vez. De todas as cores. Era um arco-íris girando. Eu olhando. Meu Deus, chegou a minha hora. Deixa eu criar meus filhos, meus netos estão chegando. Por favor. Aí eu senti aquela mão de trás de mim. O Luiz, meu irmão, viu que eu estava realmente em situação difícil. Deu só um empurrão em mim. Pum! Saí lá na beira. Arrumei o neto, arrumei o sobrinho. Também dali, eu saí branco da cor dessa camisa. Eu, branco, ó. Fui direto pro meu apartamento. Subi. Estava em cima do meu quarto. Chorei até dizer chega. É um encontro. Um encontro com essa realidade. Que a gente encontra numa situação de dificuldade e que Deus dá a mão, né? Ou então, Deus gosta muito também de ajudar nessas situações e também quando faz a caridade. Mas é porque eu sou merecedor? Ou... Não, tem a ver com a sua bondade. Você não tem maldade, né? Você é um cara brincalhão, tem seus defeitos, como todos nós temos. Mas você, no geral, você é uma pessoa boa. Você procura fazer o bem. Né? Uhum. Então, isso agrada a Deus. Por que é que Deus não está satisfeito com a gente? Porque nós não agradamos a Ele. Não é agradar rezando, é agradar nos nossos atos. Deve passar negócio de mimimi, não é possível. Entendeu? Mas eu olhei para o sol girou na minha. Pronto. E eu dentro d'água, a onda imensa. Meu Deus, você vai me levar agora. Eu tenho meus filhos para criar, não faça isso comigo agora, não. E girando assim, professor, de todas as cores. Quando eu senti aquele empurrão na minha costas, que eu olhei, era meu irmão morrendo de achar graça. Eu saí dali, eu fui esbarrar na beira da água. Então são essas coisas que faz a gente mudar. Então, eu agradeço muito essas médias, essas mulheres que fez eu mudar. Hoje eu sou outro agobá, mas tem os defeitos. Né? Zé Agobá. Mas melhorei muito. Dá pra você melhorar mais, né? Coisa e tal. Porque aquele negócio, eu tô fazendo a caminhada para passagem. Não interessa mais nada aqui. Né? Enquanto tiver aqui, tá bom. Né? Mas eu tô preparando essa caminhada. Enquanto outros estão juntando, né? Uhum. Eu já estou desapegando das coisas. Desapegando assim. Não... Pô, eu sou doido por livro, não me interessa mais livro. Eu gosto de disco voador, essas coisas, entendeu? E aí você lembra dos Illuminati? Aí vamos voltando aqui para o Espiritismo. Isso aqui existiu no Brasil, né? Ele era delegado de polícia, Rafael Ranieri. Foi muito amigo do Chico, né? E andou muito com o Chico nas noitadas espíritas, né? Lá, né? Onde o Chico morava. Falamos agora. Pronto. Então, esse livro fala as experiências que o Ranieri teve com o Chico, o Hélio Machado e outros médios que faziam, né? Como é que a gente chama? Materializações. Então, os médios que fazem materializações são médios muito especiais. Evoluídos? Não, eles têm uma força muito grande. Tá certo? Não necessariamente é obrigado que eles sejam muito evoluídos. Por exemplo, o Chico fez materializações, mas foi proibido. Porque a materialização consome muito o corpo do médium. Certo? A pessoa faz a materialização, aí ele passa meio-dia dormindo, refazendo as forças. Então, o que é a muita energia. Muita energia. O que é a materialização? É um médium que traz material do espaço de lá, entendendo? E através dos seus furos ou buracos que nós temos, né, nos ouvidos, etc., entendendo? Sai um fluido chamado ectoplasma, né, que ele chama. Aí esse fluido é tipo um algodão, né? Vai se formando um ser. Certo?
Então, geralmente, esse fenômeno é feito numa sala chamada escura, com luz vermelha, um máximo que pode ter são músicas suaves, Eu né? vi o Paulo César Futuro falando Cantos, sobre isso. orações, Uhum. não pode ter luz, batida forte, tudo isso perturba o quê? O médium e a materialização. Inclusive pode até matar o médium. Entendeu? Então, a materialização é isso. É um médium que tem aquela capacidade, não é todo médium, né? Eu já fiz materialização com a minha dessas médiums. Né? Eu tinha outro médium também fazendo materializações. Mas é muito perigoso, né? Não, eu era lá em casa, ou na casa dele, lá em casa eu tinha um controle total. Eu já sabia dos perigos, e então eu ia devagar e a coisa aconteceu, eu vi acontecer. Mas ali foi mais para minha, como é que a gente chama? Curiosidade. Né? E do seu conhecimento também, né? Também. Então eu fiz materializações, né? Uhum. Mas eu parei porque quer que a gente traz o espírito aqui, ele aparece. Agora, eu tive aqui, fala de um médium chamado Peixotinho, que ele foi meu tio segundo, né? Que era tio da minha mãe. Esse foi o maior médium de materializações. O que é que ele fazia? Ele entrava em transe, aqui ele foi muito no Ceará, tá certo? Ele vinha para casa do irmão dele e fazia materializações lá. Ele, incorporado, ele recebia esses fluidos, né? Aí saía da boca dele, principalmente da boca, aí formava um espírito, chamada Sheila, né? Nem aquela Sheilian, não, né? Não, Sheila. Era Não tinha uma Sheilian que é Não, aqui não tem nada a ver. extraterrestre lá? Não, a Sheila era uma mulher que era falecida, né, do espaço, e vinha em corpo, assim, depois de formar a materialização, ela se desligava do médio e ela andava na sala conversar, você pegava nela, sentia pulsação, e ela fazia cirurgias. E vinha geralmente com 2 ou 1 enfermeiro, que traziam equipamentos também do espaço. Fazia cirurgias, depois esse mesmo ectoplasma se desfazia aos poucos, voltando de novo pelas cavidades do médium até desaparecer. Por isso que o médium fica muito fragilizado. Por exemplo, teve uma ocasião dessa com o Peixotinho, no Recife, né? Ele fazendo uma materialização, e um gaiato lá acendeu a luz. Porque sempre nesses cantos tem esses filané que quer atrapalhar, que quer baldear. Sim. Né? Mesmo sabendo que aquilo é contra as regras, ele faz questão de contra as regras. E que ele acendeu a luz, aí o fenômeno cessou, o Peixotinho ficou na metade, o corpo dele. Só no limbo. Do limbo. Essa metade desapareceu e ficou só essa daqui. Quem andava também na sessão, que acompanhava o Peixotinho, fora a Sheila, certo? Tinha o Zé Grosso, que era um negão fortão, em espírito, né? Que foi um escravo, coisa e tal, não interessa, né? E esse negão, esse espírito tinha muita força. Aí ele, prontamente, no ambiente, ele mandou todo mundo orar, e ele disse, captar as partes do corpo que estava em energia do Peixotinho. Ele juntou espiritualmente, aí refez o corpo do Peixotinho. Eu tinha evaporado. Tinha morrido. Assim. Agora, isso aí foi real, porque naquele tempo o povo não mentia. Tem as documentações. Depois fazia Tudo o quê? é comprovado. Fazia não é um laudo, como é que a gente chama assim? Uma ata. A reunião, quando terminava, fazia a ata e todo mundo assinava. E os homens eram, né? Tá bom. Viu? Obrigado mais uma vez. Bom. Mais uma vez. Passa rápido, 1 hora já. É. É 1 hora de Até bate-papo. amanhã de manhã, viu, né, professor? Assunto muito bom, sempre muito bom Eu conversar com espero você. que esse nosso bate-papo tenha agradado, né? Sempre. Os amigos. Nós Chegou um falamos um momento aí pouco. que o senhor emocionou. Foi que houve? Chegou algum espírito? Quem? Chico? Sempre é o Chico, né? Ele chegou aqui para nós? Ele esteve comigo, né? Nessa parte, quando eu comecei a falar do Dourado, disse para mim quando eu falei daquela senhora.
Ele estava aqui com a gente. Fala. Por isso, Eu posso pedir uma ajuda a ele, Chico? não sei, né? Não pode. Pedir cura. Eu quero pedir cura para minha enfermidade, minha comorbidade. É, que nós somos velhos, né? Mas Já faz parte. o Chico, ele se comove muito quando eu faço caridade. A caridade é o ponto. É a chave. Tá certo? Uhum. Quando eu vou fazer uma palestra, uma coisa, Caridade. ele vai dizendo, ó, faça, se acalma, faça aquilo, faça aquilo. E o ponto-chave é isso. Aquela senhora não tinha nada, só tinha aquela bolsinha com os pertences, urinada, porque não tinha onde urinar. Urinou, ela, de cocazinha, você viu o rego. E tanta gente juntando pra quê? Agora, quando chegar lá, vai ser puxada a ficha. Tudo é contabilizado. Tá bom, professor Gobá. Obrigado, viu? Agradecer. Muita paz. Tais, obrigado e até a próxima. Valeu. Eita,